Vamos ser sinceros por um instante. Sabe aquela sensação de acordar, olhar no espelho e ver uma pessoa mais cansada do que quando foi dormir? Aquele cansaço extremo que nem 3 xícaras de café consegue resolver? Muitos de nós entramos numa rotina maluca e começamos a tratar o sono como um luxo e não como uma necessidade. A gente normalizou o ato de dormir menos de 6 horas por dia. O problema é que enquanto você acha que está ganhando tempo, uma guerra silenciosa está acontecendo dentro do seu corpo. E se eu te dissesse que cada noite mal dormida é como se você estivesse, aos poucos, desligando as defesas do seu organismo e abrindo as portas para problemas que nem imagina? Muita gente acredita que dormir pouco só faz mal para a memória ou para o humor, mas a verdade é muito mais profunda e, sendo direto, um pouco assustadora. Essa ideia de depois eu recupero é uma das maiores armadilhas para a sua saúde. Seu corpo não funciona com crédito de sono, ele funciona com rotina. E a falta dela cobra um preço altíssimo. Então fica comigo, porque nos próximos minutos eu não vou só te mostrar, mas vou te fazer sentir o que acontece no seu corpo quando você dorme pouco. E vamos começar pelo comandante geral do seu organismo, aquele que é o primeiro a entrar em colapso: o seu cérebro. Mas antes, não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Pensa no seu cérebro como uma metrópole que nunca para. Durante o dia, essa atividade toda gera lixo, como a proteína beta-amiloide, que é fortemente ligada ao Alzheimer. Agora imagina que durante a noite, em sono profundo, uma equipe de limpeza chamada sistema linfático entra em ação. Um estudo publicado na revista Science demonstrou que é nesse período que o espaço entre os neurônios aumenta em até 60%, permitindo uma lavagem cerebral que remove essas toxinas. E a falta de sono impede essa faxina. Ao dormir menos que 6 horas, você força a sua equipe de limpeza a fazer um trabalho incompleto. E esse lixo tóxico se acumula, noite após noite. Esse acúmulo é a causa daquela névoa mental que você sente. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que a privação de sono pode prejudicar a comunicação entre os neurônios de forma tão significativa que o impacto no tempo de reação é comparável ao de estar alcoolizado. Você certamente não dirigiria depois de beber, mas nós pilotamos nosso dia a dia com um cérebro operando de forma totalmente debilitada, onde a memória e o sono se tornam inimigos e a capacidade de tomar decisões importantes despenca vertiginosamente. E não para por aí. Durante o sono REM, seu cérebro organiza e armazena as informações importantes do dia a dia, consolidando as memórias. Sem esse processo, é como tentar salvar arquivos num computador com HD lotado. Além disso, pesquisadores descobriram que, sem sono suficiente, a amígdala cerebral pode se tornar até 60% mais reativa a estímulos negativos. É por isso que a irritabilidade e a ansiedade disparam. Você vira um barril de pólvora emocional. Mas essa bagunça não fica só na sua cabeça. Esse estado de alerta e estresse cerebral aciona um alarme vermelho em todo o seu corpo. E o primeiro a sentir esse impacto direto e de forma perigosa é o seu coração. Se o cérebro é a metrópole, seu coração é a usina de força. E essa usina precisa de um período de baixa atividade para se recalibrar. Durante o sono profundo, sua pressão arterial cai entre 10 a 20%, um fenômeno chamado de mergulho noturno, que é vital para a saúde cardiovascular. Quando você insiste em dormir menos de 6 horas, você rouba esse descanso. Vou deixar ele latir, vai para cima, não tem problema. Um famoso estudo, que acompanhou mais de 10 mil funcionários públicos por décadas, mostrou uma associação clara. Dormir pouco aumenta cronicamente a pressão arterial, abrindo as portas para a hipertensão. Mas o que dormir pouco causa no coração vai além da pressão. Esse estado de alerta constante inunda seu corpo com cortisol, que é o hormônio do estresse.
Isso aumenta os níveis de marcadores inflamatórios como a proteína C reativa. Níveis elevados de PCR são um fator de risco conhecido para a aterosclerose, que é o entupimento das artérias. É como se a privação de sono deixasse as paredes das suas artérias constantemente feridas, facilitando que o colesterol grude nelas e forme placas perigosas que podem levar a um risco de infarto e AVC. Os números são de um soco no estômago. Uma meta-análise publicada, que combinou dados de múltiplos estudos, concluiu que dormir pouco pode aumentar em até 48% o risco de desenvolver ou morrer de doença coronariana. Essas são doenças causadas por dormir pouco, que poderiam ser prevenidas. Enquanto seu coração está trabalhando sob essa pressão absurda, outra mudança silenciosa e poderosa está acontecendo, uma que afeta diretamente seu peso e o seu risco de desenvolver uma das doenças mais comuns no mundo. Estou falando da bagunça que a falta de sono causa nos seus hormônios. Você já notou que depois de uma noite mal dormida, sua fome parece incontrolável e você só pensa em comidas calóricas, gordurosas e doces? Isso não é falta de disciplina, é pura bioquímica. A falta de sono bagunça completamente os dois principais hormônios que controlam seu apetite. Estudos mostram que apenas uma noite de sono ruim pode aumentar em cerca de 15% os níveis de grelina, que é o hormônio da fome, e diminuir em cerca de 15% os níveis de leptina, que é o hormônio da saciedade. Esse desequilíbrio hormonal é a receita perfeita para o ganho de peso, mas o problema metabólico não para por aí. A privação de sono também causa estragos na forma como seu corpo lida com o açúcar. Pesquisas da Universidade de Chicago demonstraram que após apenas alguns dias dormindo 4 horas por noite, a sensibilidade de células à insulina pode diminuir mais de 30%. Isso significa que seu corpo precisa trabalhar muito mais para controlar o açúcar no sangue, um estado conhecido como resistência à insulina, que é o passo anterior ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. Para piorar o cenário, os hormônios e o sono estão intimamente ligados ao estresse e ao envelhecimento. O cortisol, que já vimos que prejudica o coração, também sinaliza para o corpo armazenar gordura, especialmente na região abdominal, que é a mais perigosa para a saúde. Em homens, a falta de sono pode reduzir drasticamente os níveis de testosterona, afetando a libido, a energia e a capacidade de manter a massa muscular. É um efeito cascata que sabota seu corpo de dentro para fora. E falando em sabotagem, o próximo ponto é sobre o seu exército de defesa, que fica praticamente desarmado quando você não dorme. Imagina que seu sistema imunológico é um exército de elite. Durante o dia, os soldados estão em patrulha, combatendo invasores. À noite, durante o sono, eles voltam para o quartel para reabastecer, produzir novas tropas, que são as células T, e fabricar armamentos essenciais, que são os anticorpos. A imunidade e o sono estão diretamente conectados nesse ciclo de preparo. Quando a privação de sono se torna crônica, é como se você forçasse seu exército a lutar sem descanso, sem reforços e com munição acabando. A produção de novas células de defesa simplesmente despenca. Isso não é teoria, é um fato observável. Um estudo monitorou participantes e os expôs ao vírus do resfriado comum. O resultado foi chocante. Aqueles que dormiam consistentemente menos de 6 horas por noite tinham uma probabilidade maior que 4 vezes de ficarem doentes em comparação com aqueles que dormiam mais de 7 horas. Se você toma uma vacina e não dorme bem, seu corpo pode produzir 50% menos anticorpos, tornando a imunização menos protetora. Além de te deixar vulnerável a infecções, a falta de sono deixa seu exército confuso. Ele entra em um estado de alerta constante que gera inflamação crônica, como já vimos. Um sistema imune cansado e inflamado pode começar a cometer erros,
uma espécie de fogo amigo. Embora mais pesquisas sejam necessárias, essa disfunção é uma das raízes de várias doenças causadas por dormir pouco e pode, a longo prazo, estar associada a um risco aumentado de doenças autoimunes. Então, já vimos que a falta de sono bagunça seu cérebro, ataca seu coração, desregula seus hormônios e desliga a sua imunidade. A consequência visível de tudo isso é um processo que todo mundo teme, mas que você está acelerando sem perceber. Estou falando do sono e envelhecimento precoce. Todo esse caos interno que descrevemos tem uma vitrine, que é a sua pele. Durante o sono, seu corpo aumenta o fluxo sanguíneo para a pele e produz colágeno, a proteína que previne a flacidez e as rugas. Quando você tem uma falta de sono crônica, seus níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, disparam. E o problema é que o cortisol quebra o colágeno. O resultado é uma pele menos elástica, mais fina e com cicatrização mais lenta. E dormir menos de 6 horas envelhece? A resposta está nas olheiras, na pele sem viço e na aceleração das linhas finas que você vê no espelho. Mas o sono e o envelhecimento precoce vão muito além da estética. É um processo celular. Pense nas pontinhas dos seus cromossomos como as proteções plásticas na ponta de um cadarço. Elas são chamadas de telômeros. Cada vez que uma célula se divide, os telômeros se encurtam um pouquinho, e esse encurtamento é um marcador do envelhecimento biológico. Um estudo publicado na revista Sleep encontrou uma ligação direta. A privação de sono está associada a um encurtamento mais rápido dos telômeros. Na prática, isso significa que células estão envelhecendo mais rápido do que deveriam. No fim das contas, envelhecer não é apenas sobre aparência, é sobre como seu corpo funciona. Quando seu cérebro está lento, seu coração está sob risco, seu metabolismo está desregulado e sua imunidade está baixa. Você está biologicamente mais velho que a sua idade cronológica. Você passa a ter os riscos e a saúde de uma pessoa anos à sua frente. A boa notícia é que, diferente da sua data de nascimento, esse relógio biológico você pode, em partes, controlar. E a chave para começar a frear esse processo está na sua rotina a partir de hoje. Então, passamos por tudo isso: a névoa mental, o risco para o seu coração, a bagunça nos hormônios que te faz ganhar peso, a sua imunidade sendo desligada e, por fim, o envelhecimento acelerado de dentro para fora. A pergunta que fica não é mais se dormir pouco faz mal. A pergunta agora é por que você continua se sujeitando a isso. Você não precisa esperar um diagnóstico médico ou um susto para tomar uma atitude e priorizar a sua saúde. Comece com uma única atitude, apenas uma. Defina um alarme para te lembrar a hora de ir para a cama, não só para acordar. Desligue as telas pelo menos 1 hora antes de deitar e troque por um livro ou uma música relaxante. Criar uma rotina de sono saudável é o ato de maior autocuidado que você pode ter. Se este vídeo abriu seus olhos de alguma forma, me ajude a levar essa mensagem para mais gente. Deixa seu like para eu saber que esse conteúdo foi útil. E se você quer continuar cuidando da sua saúde de forma inteligente e sem rodeios, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora eu quero saber de você sem julgamentos. Comenta aqui embaixo quantas horas você tem dormido em média ultimamente.